E vamos direto à nossa bancada de entrevistas, onde está o Celso Cardoso. Eu recebo agora o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV, e queria dar uma boa noite. Seja sempre bem-vindo, professor. Boa noite, Celso. Não poderia começar com outra pergunta, já que viemos do discurso do Guilherme Boulos. Esse discurso dele de que, na verdade, não foi uma derrota, mas sim um começo. O senhor entende que é isso mesmo? Ele saiu vitorioso apesar da derrota nas urnas? Eu acho que sim, considerando de onde ele saiu, né? Se a gente considerar que o PSOL é um partido pequeno, um partido que tinha 2 prefeituras no país, né? E saltou no primeiro turno para 4. Dobrou, mas é claro, aí é quase uma brincadeira dobrar de 2 para 4. Mas ganhou uma capital importante, que é Belém, ainda que numa eleição muito disputada, e chegou ao segundo turno na maior cidade do país, que é São Paulo. É claro que isso é um feito para um partido desse tamanho, né? Então, eu entendo que, do ponto de vista partidário, o PSOL, evidentemente, sai maior. Do ponto de vista da liderança, individualmente considerada, o caso do Boulos, também sai muito maior do que entrou, né? Teve 1% na campanha presidencial, chegou ao segundo turno e até, num certo momento, chegou, digamos, a dar sinais de que poderia ameaçar o favoritismo que acabou se confirmando do Bruno Covas, né? Então, eu acho que, por conta disso tudo, é alguém que sai de uma derrota, mas acumulando um patrimônio político. E acho que é por isso que ele sinalizou dessa forma. Considerá-lo um novo Lula é exagero? Eu acho que é cedo demais, né? É cedo demais porque, primeiro, as circunstâncias são outras. A gente está falando de uma eleição municipal, em primeiro lugar, não está falando de uma eleição nacional e nem de uma liderança, digamos, que despontou num momento de grande ruptura, como foi o caso do Lula, que desponta como liderança sindical ali no final da ditadura militar, né, como uma liderança importante da sociedade civil, criou um partido que se tornou muito importante. Acho que ainda não dá para fazer essa comparação, mas é claro que o Boulos tem até muitas coisas no estilo que lembram o Lula, embora tenha também uma outra origem social, né? Estamos falando de alguém que atua no movimento social por habitação, mas que vem da classe média. Então, é realmente um perfil um pouco diferente. Denise Campos de Toledo, comentarista de Economia do Jornal da Gazeta. Professor Cláudio Couto, à sua disposição, Denise. Professor, boa noite. Boa noite. E eu queria falar, já pensando nas eleições aí de 2022. O presidente Bolsonaro puxou esse tema desde o início. A gente vê possíveis candidatos se colocando. E eu queria saber em que medida essas eleições agora podem interferir na posição do presidente Bolsonaro, mas eu gostaria de lembrar o histórico recente, que nós tivemos um aumento muito grande da popularidade dele. O presidente, em várias pesquisas, era apontado como possível vencedor, com os vários candidatos que são colocados aí como possíveis concorrentes, né, nas próximas eleições, mas ele teve um resultado fraco junto aos candidatos que ele apoiou agora. Ele é tido como derrotado nessas eleições. No final das contas, como é que fica a posição do presidente, que não tem partido, que não tem uma base formada, que se aproximou do centrão? Dá para remeter toda essa situação a 2022, de fato? Olha, Denise, eu creio que dá para remeter por uma série de razões. Primeiro, pelo fato que o presidente Bolsonaro optou por não ter um partido. E ao optar por não ter um partido, ele já entrou nessa eleição fragilizado. Porque todos os presidentes anteriores tinham um partido seu para disputar a eleição. O Fernando Henrique teve o PSDB, que cresceu muito nas eleições municipais durante o seu governo. A mesma coisa aconteceu com o Lula e depois até mesmo com a Dilma numa eleição municipal. E o Bolsonaro destruiu a relação que ele tinha com o PSL. Não teve um partido que, inclusive, teria a segunda maior verba do fundo eleitoral. Foi para essa disputa sem partido e resolveu, no fim das contas, apostar em candidatos esparsos e, no geral, esses candidatos que saíram mal na eleição. Então, o presidente, além de tudo, não bastasse no teu partido assinar o recibo de alguém que é pé frio, né? O que, evidentemente, não deixa uma boa imagem para ele. Então, acho que esse é um primeiro problema. O segundo problema, o centrão, né, já se diz aí no léxico político, ninguém compra, só aluga. Então, o fato do centrão chegar forte nessas eleições municipais, conquistar muitas prefeituras PP, republicanos, PL, PSD, isso não significa que esses partidos estarão com Bolsonaro em 2022. Eles estarão no governo Bolsonaro enquanto valer a pena. Só para dar um exemplo, PSD é base do Bolsonaro no governo federal, é base do Dória, inimigo visceral hoje do Bolsonaro em São Paulo. Então não dá para imaginar que esse será um partido da base bolsonarista. Ele poderia ter um partido seu, mas acabou optando por não ter. É por conta dessa somatória de fatores que eu diria que o Bolsonaro chega enfraquecido
no período pós-eleitoral. E só um último elemento, ele realmente teve um ganho de popularidade, muito em função do auxílio emergencial, mas quando nós olhamos para o resultado da avaliação do presidente nas grandes cidades, nas capitais principalmente, ele teve um declínio. Mesmo onde ele ainda tem mais aprovação do que aprovação, sobretudo no norte do país e no centro-oeste, ele teve um declínio de popularidade. E no resto do país, ele é mais reprovado do que aprovado nas capitais. Então isso já mostra uma certa fragilização do presidente. Professor, não sei se o senhor concorda com essa análise, mas extrema-direita em queda, centro-direita em alta e uma esquerda, digamos, revigorada. O que isso diz sobre 2022? Quando eu digo revigorado, Vitória Pessoal em Belém, o Bolo chegando no segundo turno aqui, a própria Manuela, a Marília. Eu acho que na realidade, enfim, eu concordo com quase toda a análise, né? Eu acho que realmente você tem a extrema-direita perdendo espaço, né? O bolsonarismo aí como representante da extrema-direita. A direita tradicional, centro-direita, ganhando força com as vitórias dos partidos do Centrão e do Democratas, que não é bem Centrão, mas que também ganha em lugares importantes, cresce, aumenta. Quando a gente considera a esquerda no todo, uma derrota da esquerda, porque a esquerda ela já tinha tido um tombo em 2016, naquela época o PT, por exemplo, perdeu 60% das prefeituras, e nessa eleição, quando a gente considera excetuado o PSOL, que é pequenininho, todos os partidos da esquerda perderam prefeitos, né? E acho que no campo da esquerda, claro, o PSOL, melhor dizendo, ele mostra uma renovação, ele aponta para uma renovação desse campo, mas o PT perde espaço e sobretudo, é jogado ainda mais para o interior. Dentro desse campo, quem saiu relativamente fortalecido, mas veja, internamente, não se a gente considera o cenário geral, é o PDT, que ainda ganhou em algumas cidades mais importantes, ganhou em Fortaleza, Reduto dos Gomes, ganhou em Aracaju, ganhou em uma outra capital e com isso talvez chegue com um pouco mais de condições de negociar bem daqui até 2022. Eu acho que a gente vai ter uma grande recomposição nesse campo da esquerda, mirando essas eleições de daqui a 2 anos. Denise, temos mais um tempinho para mais uma pergunta. Professor, à sua disposição. Eu vou falar do que ficou desenhado no país em relação ao fortalecimento de determinados partidos, de determinadas lideranças. O que a gente vê é uma pulverização no final das contas, e aí o presidente Bolsonaro não se mostra disposto a ter um grande aliado, como ele teve em outras ocasiões, a puxar como aconteceu com o Sérgio Moro. Ele disse que talvez não queira nem o Mourão como vice dele, então fica uma situação em aberto e não se sabe qual partido ele ficaria. Aí nós temos João Dória, que já se aproximou mais ou menos de Mandetta, aí temos o Luciano Huck junto com o Sérgio Moro, temos a esquerda, que tem uma dificuldade enorme de alinhamento, que fala muito em fazer uma frente, inclusive uma frente de centro-esquerda, mas a gente sabe que na prática não funciona muito. O senhor acha que essa experiência das eleições agora pode modificar um pouco essa postura que a gente tem aqui no Brasil, que na verdade a gente já tem um excesso de partidos, nós já partimos de uma situação que é difícil? Olha, acho que tem algumas regras que foram modificadas recentemente, naquela chamada mini-reforma política de 2017, que eu acho que não é tão mini assim, que vão produzir efeito em termos de redução do número de partidos, né? Essa eleição, eu diria, é quase que um momento de virada disso. Já não houve coligação para eleições proporcionais, no caso de vereadores, partidos não podiam se juntar para essa disputa, o que prejudica os partidos pequenos, que pegavam carona em partidos maiores, e é por isso que vários deles se viram prejudicados já nessa eleição, perdendo vereadores, e essa regra vai ser mantida daqui a 2 anos na eleição de deputados federais e estaduais. Então, quem não se juntar vai ter dificuldades de manter a sua força. E de mantendo a sua força, conseguir formar grandes bancadas, de que sai também a verba do fundo eleitoral e o tempo de rádio e TV. Então, eu acho que é uma tendência de fusão de partidos. Professor Cláudio Couto, muito obrigado pela sua participação na hora do voto. Denise Campos de Toledo, Josias de Souza, uma boa noite e boa até noite. a próxima. Obrigado. Tá bom? Boa noite, Laerte, Luciana.